Salve, Devs! Aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje, nós vamos fazer alguns pequenos ajustes no nosso código, porque nós já temos os resultados das quartas de final. Eu fiz a atualização dos resultados dos jogos no tempo normal das quartas de final e apareceram aqui com um erro de exibição. Isso acontece pelo seguinte: aqui no nosso arquivo index.js, na parte aqui da execução das quartas de finais, nós temos um pequeno erro lógico aqui. Então eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu coloquei uma tag de fechamento de input, essa tag de fechamento não existe, tá? Então vou apagar aqui a tag de fechamento do input, vou apagar novamente aqui a outra tag de fechamento de input. Para que os gols dos mandantes apareçam corretamente, eu vou recortar e colocar na tag input, aqui depois da propriedade class, eu vou dar um espaço lá dentro das chaves do sinal de menor e maior, né? Eu vou colocar um espaço, value, que é a propriedade, entre aspas simples, eu vou colocar jogo.goalsmandantes. Vou apagar essa linha que está em branco. Mesma situação aqui. Jogo.goalsVisitantes, vou recortar, apagar a linha que está em branco. No final aqui da class, eu vou dar um espaço, propriedade value igual, entre aspas simples, vou colocar a informação. Feito isso, feito esses ajustes, indo lá no nosso código, observem que os valores já aparecem aqui dentro. O outro ponto de ajuste do nosso código é extremamente importante vocês prestarem atenção nesse ponto. Nós fizemos aqui uma lógica na qual, a partir da indicação dos resultados dos jogos nos tempos normais, quem for o vitorioso, a gente faz o preenchimento dos dados lá em cima. Só que esses dados não ficam armazenados de forma persistente. A gente precisa guardar esses dados de uma forma permanente para que eles não se percam, né? E, infelizmente, o Brasil perdeu para a Croácia, depois a Argentina ganhou da Holanda, Marrocos ganhou de Portugal, França ganhou da Inglaterra. A gente já tem os resultados. Então a gente precisa, a partir da informação de quem foram os classificados, fazer o preenchimento dos respectivos vencedores lá em cima, para fazer o chaveamento das semifinais. E posteriormente vocês entenderem a lógica, como é que a gente faz o chaveamento dos vitoriosos da semi para definir quem vai para a final e quem vai para a disputa de terceiro e quarto lugar. Então no nosso programa, prestem bem atenção o que a gente precisa fazer. Bem lá na parte de baixo, bem lá para o final mesmo do nosso código, a gente precisa, eu vou colocar aqui Ctrl, ponto e vírgula, a gente precisa criar uma lista de classificados. Como que a gente vai saber essa lista de classificados? Pelo nosso programa, a gente pode saber dessa lista de várias formas. Uma das formas é lendo o arquivo quartas de final. O arquivo quartas de final.json, eu já coloquei na estrutura dele, além da gente poder preencher ali quantidade de gols de mandante e visitante, eu coloquei um atributo chamado classificado. E a partir desse atributo classificado, eu coloco o nome da seleção que se classificou. Eu coloco o nome dela por extenso ali. A gente poderia colocar também o nome dela abreviado, que é a sigla com 3 letras. Não tem problema. Mas eu estou colocando o nome dela aqui por extenso. Então, a propriedade classificado traz para a gente quem se classificou. Então, no caso aqui, Croácia, Argentina, Marrocos e França. Então, a gente já tem essa informação no nosso arquivo quartas de final.json. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Lá no nosso arquivo index.js, a gente já está fazendo essa leitura desse arquivo quartas de final. Aqui para cima, bem para cima, a gente faz a leitura do nosso arquivo quartas de final, transforma ele para o formato legível do JSON, e aqui dentro dessa parte de dados, a gente faz toda a leitura. A gente usa aqui um bloco do for-each para pegar todas aquelas quartas de final, que são 4 jogos de quartas de final, e cada jogo a gente chama internamente pelo nome jogo. E a partir disso a gente acessa as propriedades, ID, dia, hora, e a gente pode acessar a propriedade chamada classificado, jogo.classificado, para a gente saber de cada jogo quem foi o classificado. Então é extremamente simples. Só para efeito de exemplo, o que a gente pode fazer? Dentro do for each, lembre-se que a gente fez essas anotações na última aula, né, para a gente saber onde termina o bloco do for each. Então, nesse ponto aqui, a gente pode fazer essa leitura de quem foram os classificados e a gente pode guardar isso em algum lugar. Tá? Então, a gente pode fazer essa leitura dos classificados e guardar em algum lugar. A gente precisa fazer a leitura de quem foram os classificados. Só para efeito de exemplo, eu vou fazer aqui um console.log
Do nosso objeto jogo, eu quero saber o classificado. Vejam, linha 225 do meu código, eu estou fazendo um console.log de jogo classificado. De cada jogo, quem foi a seleção classificada, ou quem foi o classificador. Com isso, se eu for lá no meu programa, no browser, pressionar F12 para abrir as ferramentas desenvolvedor, acessando lá o meu console, se vocês observarem, aparece aqui para mim 225, Croácia, Argentina, Marrocos e França. Então a gente já consegue pegar todos os que foram classificados. Como que a gente faz para guardar essa lista de classificados? A gente vai fazer isso. Então a gente já consegue ler todos os classificados. Pensem assim, se eu tenho 2 ou mais elementos, é interessante eu fazer uma lista de objetos. Não é? Então isso é importantíssimo eu fazer. Eu posso fazer uma lista de textos ou uma lista de objetos simples. Então a gente vai fazer o seguinte aqui. Depois desse console, eu posso colocar o nome do classificado dentro de um objeto. Eu posso criar um objeto e colocar lá dentro essa informação sobre o classificado. E é interessante eu criar uma variável que guarde essa lista de classificados e eu jogue cada classificado lá para dentro dessa lista. A gente pode fazer isso aqui dentro, ou a gente pode lá fora, bem lá para baixo, a gente pode criar essa lista de classificados. Eu posso criar uma variável chamada classificados, que vai ser um array, por enquanto aqui vazio. Percebam aqui, ó, eu criei uma variável aqui chamada classificados, que é um array. Tudo bem? Eu posso colocar dentro desse array a lista dos classificados. Então lá no nosso programa, lá em cima, aqui nesse console, nesse ponto aqui, a gente pode adicionar cada classificado. Como que a gente vai fazer isso? De forma super simples. Eu tenho uma variável chamada classificados, no plural. Eu vou fazer um push nela. Um push é para a gente adicionar um elemento dentro de um array. Eu vou fazer um push de jogo classificado. Ou seja, de cada jogo, quem foi classificado. Com essa linha aqui, a gente está fazendo o push de cada classificado. Com isso, a gente vai ter, de fato, uma lista com os 4 elementos. E se eu fizer o console aqui, ó, nesse ponto, um console.log de classificados, percebe? 227 classificados, percebam o que vai aparecer aqui para a gente. Aparece aqui para a gente, ó, 227. Primeiro classificado Croácia, depois Croácia e Argentina, depois Croácia, Argentina e Marrocos, depois Croácia, Argentina, Marrocos e França. Então, estado final aqui, nós temos um array com 4 elementos. Conseguimos ter, de fato, os 4 elementos em tela. Com esses 4 elementos, a gente pode fazer o preenchimento dos dados aqui, sem problema. Agora pensem assim, pessoal. Esses dados eles estão em variáveis simples. A gente poderia pegar esse array e guardar na memória do nosso navegador, na memória do nosso programa, utilizando o recurso do local storage. Como que a gente faz isso? Prestem bem atenção. Local storage.set item, entre parênteses, eu tenho que passar 2 informações. O nome que eu vou dar para a minha chave, eu tenho que passar chave e valor. Chave, que é o nome que eu vou dar para a minha variável, que vai ser armazenada através do local storage. Eu posso criar a variável chamada classificados, tá? Com o mesmo nome do array lá, sem problema, vírgula. Segundo parâmetro tem que ser um string. Eu sei que classificados é um array, tá? É um array. Então, se eu colocar aqui, e é um array de texto, né? Então, se eu colocar aqui classificados, eu sei que é o nosso array. Então, na linha 228, eu estou setando um novo item para o nosso local storage. Vai ser uma chave chamada classificados, que vai armazenar o nosso array de classificados. Beleza? Feito isso, se a gente for olhar lá no nosso programa, não aparece aqui no nosso console. Para a gente ver o local storage, você tem que ir aqui no botão de mais, acessar aqui Application ou Aplicativo. E aqui em Application ou Aplicativo vai aparecer para você, aqui no lado esquerdo, deixa eu ampliar aqui para ficar bem maior mesmo. Deixa eu aumentar aqui, ó. Aqui em Local Storage, em inglês, né, que é armazenamento local, aqui na sua página, vai aparecer para você aqui uma lista de chaves. Eu tenho uma chave chamada classificados, que tem como valor essa lista. E percebam que é uma lista de texto. Né? Só que ela não está uma lista acessível. Não está uma lista interessante para a gente poder trabalhar. Então, quando você tem um array de textos ou um array de objetos,
você não passa ele diretamente aqui. O que é que você faz? Eu recortei ele aqui. Você utiliza json.stringify, entre parênteses você passa o array ou o array de objetos. Então, json.stringify, quando você faz isso, percebam agora como ele mostra aqui a chave e o valor ele mostra no formato de um array mesmo, de texto. E observem que eu tenho aqui um array acessível. Eu consigo acessar essas informações. Qual é a vantagem de eu trabalhar com local storage? É que essa chave classificados, ela foi criada nesse ponto aqui do meu programa, que é na minha linha 228. Ela foi criada uma vez e ela está criada. Se eu apagar aqui, e der uma atualizada, observem que ela continua aqui. Ela ainda continua existindo, mesmo não tendo a instrução para ela no programa. Porque uma vez executada a instrução do setItem, você consegue criar uma variável e armazenar dentro do seu navegador. Lembrando que o espaço que você tem aqui para o local storage é 5 MB, tá? Então, deixa eu voltar aqui no Ctrl Z, deixar ela setada, né? Então, nós temos aqui a nossa entrada. E uma vez criada uma chave com o valor, se você utilizar o mesmo nome de chave e colocar outro valor, ele sobrescreve, tá? Então, a gente conseguiu armazenar, beleza. A gente já tem agora, prestem bem atenção, uma variável chamada classificados, que é o mesmo nome desse nosso array classificados, né? Que está guardada aqui na memória do nosso computador. Como é que a gente faz para preencher as informações aqui? Prestem bem atenção, eu vou fechar aqui essa parte das ferramentas, que é o mesmo, que é F12, F12, né? F12 uma vez mostra, F12 outra vez tira. Nós já temos uma variável através do local storage que se chama classificados. E a gente vai ler ela para poder preencher os dados aqui em cima, tá? Então, a gente vai fazer essa leitura. Para efeito de exemplo, eu vou abrir aqui o nosso console. Vou aqui de novo no console. Aqui está aparecendo a linha 225 e 227. Né? Eu vou tirar lá esses consoles que estão aparecendo aqui, ó, 225. Eu vou clicar, Ctrl ponto e vírgula. Aqui, ó, 227, vou clicar, Ctrl ponto e vírgula, para tirar esses consoles, para a gente não se confundir, tá? Então, eu fiz o push dos classificados, armazenei eles através do local storage, eles já estão criados. Aqui a gente não precisa mexer mais nada, tá? Esqueça essa parte aqui do programa. A gente vai lá para baixo para a gente poder fazer o preenchimento da nossa área visual aqui das semifinais. Ó, observem que já não tem mais aquele monte de coisa aqui, não está mais entulhado. A gente precisa fazer basicamente o que aqui? A gente precisa ler essa parte da tela para preencher o dado aqui em cima. A gente já sabe a lista de classificados. E na ordem é primeiro, segundo, terceiro e quarto classificados. A gente vai preencher aqui nesse espacinho. Esse espacinho no nosso programa, se a gente for lá em index.html, se você for lá na área de semifinais, a gente tem uma divisória lá no nosso arquivo index.html. Nós temos aqui nessa parte do H4, nós temos a tag spam, que mostra o vencedor da quarta de final 1, uma outra tag spam, que mostra o vencedor das quartas de finais 2, e assim por diante. Só que todas elas estão com uma classe com um nome diferente. Então eu vou normatizar. O que eu vou fazer? A minha classe Q1, que é do vencedor da quarta de final 1, além dessa classe Q1, eu vou colocar uma classe chamada quartas, no plural. Quartas, espaço. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o Q2. Quartas, espaço. Eu vou criar uma classe única para elas, que é essa classe chamada quartas. Quartas, espaço Q1, quartas, espaço Q2. Então, esses elementos spam têm duas classes, quartas e Q1, quartas e Q2. Para baixo, mesma situação. Quartas Q3, quartas Q4. Com isso, eu tenho aqui um nome único que vai facilitar o processo de preenchimento dos dados. Eu preciso ler todos os elementos que tem a classe quartas e numa sequência eu preciso fazer o preenchimento utilizando os dados que estão lá no nosso local storage. Lá no nosso arquivo index, eu vou colocar lá no final do nosso programa, Ctrl ponto e vírgula, eu vou ler os spams que tem a classe quartas e depois, Ctrl ponto e vírgula, eu vou preencher com a lista de
classificados, que é a lista respectiva de classificados. Como que a gente faz para ler? Eu vou criar aqui uma variável chamada span, pode ser spans, por exemplo. Eu vou colocar assim, spans, let spans. Eu vou trabalhar com documents.querySelectorAll e entre parênteses, entre aspas simples, ponto quartas. Lembre-se, eu criei uma variável chamada spans para eu poder ler todos os spans que tem a classe quartas. Eu vou fazer um console.log desses spans aqui, ó. Spans, linha 277, nosso programa. Observem que aparece aqui um node list com 4 elementos, quartas Q1, quartas Q2, quartas Q3, quartas Q4. Beleza? Então aqui a gente já tem acesso a essa parte aqui do nosso programa. Vencedor Q1, vencedor Q2, vencedor Q3, vencedor Q4 e assim por diante. Beleza? Como é que a gente faz para preencher a lista de classificados? Agora a gente precisa fazer algo que é feito da seguinte forma. A gente precisa ler um dado que está lá no local storage. Se eu fizer aqui um console.log de classificados, prestem atenção aqui, ó, classificados, que é o nosso array, ó, linha 277, a gente tem um array chamado classificados. Se eu fizer um console dele ali embaixo, observem que, ó, linha 280 tem um array vazio. E se eu clicar aqui, eu consigo até acessar algumas informações. Deixa eu ver aqui. Classificados, entre parênteses, eu vou colocar aqui posição 0. Observem que aparece aqui undefined. Classificados, ponto 0. Vejam que está com erro aqui, ó. Eu não consigo acessar as informações. Então eu vou trabalhar não com essa variável de classificados. Eu vou trabalhar com a nossa lá do local storage que a gente armazenou. Como é que eu faço para ler os dados que estão lá no local storage? Eu vou fazer aqui um console.log do nosso local storage.getItem. O método getItem permite que eu faça a leitura dos dados que estão numa chave. Eu tenho que passar essa chave entre aspas simples ou entre aspas duplas. Lembre-se que a gente tem uma chave lá chamada classificados. Então, linha 280, eu estou fazendo um console.log de local storage.getItem classificados. Com isso, observem aqui, ó, 280, eu consegui ler aqui uma lista que aparece para mim no formato de array. Deixa eu até ampliar aqui, porque minha cabeça está bem na frente, né? Acho que fica mais fácil para aparecer assim. Porém, a gente não está conseguindo acessar as informações todas. E se eu vier aqui classificados, depois dessa parte aqui, entre colchetes, colocar o classificado que está na posição 0, vejam que só aparece aqui o colchete. E o classificados que está na posição 1, aspas, tem alguma coisa errada, né? Então, quando você for fazer a leitura de dados do local storage, além de você trabalhar com getItem aqui, você tem que trabalhar com um método chamado parse. Eu vou pegar toda essa parte do código local storage.getItem classificados, eu vou recortar e vou trabalhar assim. Vou dar um espaço aqui para vocês conseguirem ver melhor. JSON.parse, o JSON em maiúsculas, ponto parse, em letras minúsculas, e entre parênteses eu coloco local storage.getItem classificado. Percebam que eu estou fazendo um console.log do getItem classificados, só que eu estou fazendo o parse. Isso aqui é importante eu fazer. Feito isso, percebam que agora a minha linha 280 me mostra 4 elementos, que é um array de fato de objetos. E quem está na posição 0 é a Croácia, na posição 1 a Argentina, Marrocos e assim por diante. Se eu vier aqui e depois desse parse, aqui mesmo depois, colchetes 0, percebam que ele me mostra aqui a Croácia. Colchetes 1 é a Argentina. Eu estou conseguindo acessar os dados sem problema. Observa aqui, ó. Estou conseguindo acessar os dados sem problema. Então, agora que a gente já entendeu como que acessa os dados, pode parecer confuso, mas não é tanto. Se vocês tiverem dúvidas, eu tenho uma série de vídeos que eu ensino como fazer o CRUD utilizando o local storage com JavaScript. Tá? Isso do lado do front-end, né? Como a gente está trabalhando aqui. Então, a gente vai fazer o que basicamente? Eu vou ler cada elemento do nosso span e colocar cada classificado. Para isso, a gente vai fazer assim.
eu vou pegar a nossa lista de spans, que é um array, vou usar um for each para que em cada span eu faça o preenchimento de um classificado. Então, aí dentro do for each eu vou chamar cada elemento interno de um span, vou usar aqui uma arrow function, vou colocar aqui um bloco de códigos, percebam aqui ó, como eu fiz. Ó. Spans.forEach, abre parênteses, span, flechinha, colchetes, aqui no caso bigodinho, bigodinho, parênteses. Aqui dentro, o que eu tenho que fazer? É algo extremamente simples. Cada span.inner HTML vai receber essa linha que a gente tem aqui, ó, tá? De classificados. Então eu vou fazer a leitura de classificados, eu vou pegar aquela linha do JSON que a gente estava vendo, que é json.parse local storage.get item classificados, e eu vou colocar ali dentro. Eu vou fazer assim, vamos olhar lá para o nosso código, percebam que ele fez, só que não está certinho, né? Ele colocou tudo ali dentro, ó, de uma vez só. Tá, então o que é que faltou? A gente viu que para a gente acessar cada informação, a gente tem que passar o índice, tá? E aqui eu vou colocar parênteses na frente do span, vírgula, índice, parênteses, prestem bem atenção no que eu fiz, parênteses, antes do span, vírgula, índice, parênteses. E aqui, nesse ponto, lembre-se que depois dos parênteses eu posso colocar colchetes e eu passo o índice. Então com isso, da nossa lista de spans, para cada elemento da lista eu vou chamar de span e vou pegar o índice dele. Cada span eu vou colocar dentro do HTML dele o elemento de acordo com a posição do índice correto lá do getItem. Com isso, observem como ele preencheu aqui Croácia, Argentina, Marrocos e França. Então a gente conseguiu preencher os dados da forma correta. Eu vou fechar aqui a parte do console, porque na prática, se eu atualizar a minha página, eu vou abrir aqui uma outra aba, vou fechar ela aqui. Vou dar um stop aqui no meu servidor. Ó, fechei meu browser, fechei. Vou abrir lá numa outra aba o nosso programa. Percebam que continua aparecendo aqui Croácia, Argentina, Marrocos e França, porque a gente conseguiu, através do recurso de local storage, colocar informação na parte de cima. Então, pode parecer um pouquinho confuso, tá? Mas dê uma olhada com calma nessa parte do código que a gente criou aqui, para vocês entenderem qual foi a lógica de trabalho que a gente fez. Esse vídeo da aula de hoje vai até este ponto aqui, porque senão ele vai ficar muito extenso e muito complexo. No próximo vídeo, que eu não vou demorar muito para lançar, eu já vou trabalhar com vocês a lógica para que a gente possa trabalhar o preenchimento dos dados a partir dos resultados dos jogos das semifinais. Mas aí o que a gente vai fazer? A gente pode trabalhar utilizando arquivos JSON, a gente pode criar já os arquivos JSON e a partir deles fazer a exibição dos dados para definir lá as semifinais, para a partir dos resultados das semifinais exibir os chaveamentos de final e disputa de terceiro e quarto lugar, ou então a gente pode trabalhar com o recurso de local storage. Tá? Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários qual sugestão vocês acham mais interessante. Eu estou tendenciosamente querendo mostrar para vocês esse recurso do local storage. A gente criar um array de objetos através do local storage, a partir dos resultados aqui das semifinais, e a partir desses dados gerar automaticamente os dados de final e de disputas de terceiro e quarto lugar. Uma observação super importante que eu esqueci de passar para vocês. Eu percebi que no nosso arquivo de quartas de final eu tinha um erro na numeração dos jogos, tá? Eu já fiz a atualização aqui, o primeiro jogo é o 58, o segundo jogo é o 57, o terceiro jogo é o 60 e o quarto jogo é o 59. Um outro ponto que eu errei também é com relação à questão do mandante e do visitante desse jogo aqui da quarta de final, da Inglaterra e da França. Eu tinha colocado em ordem invertida, é Inglaterra mandante e França visitante, tá? Então no arquivo quartas de final.json tem essa modificação. No nosso arquivo index.js também tem o ajuste justamente aqui na nossa variável na nossa constante de seleções. Aqui eu inverti exatamente, tá? Mandante é Inglaterra e visitante França, tá? São esses dois ajustes pequenos que eu precisei fazer, tá? Que eu tinha feito em ordem invertida
no vídeo da aula passada. Mas a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve Devs! Até a próxima!